o senador falou o senador Eduardo Girão disse que o STF participa do caos e da censura. Vai, pode rodar. A gente está vivendo um momento delicado em nossa nação, né? Um momento onde existe uma demanda da sociedade exatamente com base nessa lei do impeachment aqui dentro do Senado Federal. Esse caos, ministro, com todo respeito, começou lá atrás, no processo de impeachment da Dilma Rousseff, que o senhor estava coordenando aqui no plenário do Senado Federal, mas, no meu modo de entender, houve ali uma violação à Constituição. Ali foi o primeiro rasgo que nós tivemos na Constituição do Brasil. E eu acredito que o diálogo é muito importante para que a gente possa construir um canal para buscar uma harmonia, uma verdadeira independência entre os poderes. O Supremo Tribunal Federal tem se pautado rigorosamente dentro das competências que lhes são assinaladas pela Constituição Federal. Me permita discordar respeitosamente do senhor, mas, inclusive, a questão da volta à censura no Brasil é algo que tem deixado o brasileiro com medo e, de uma certa forma, nossos tribunais superiores participaram disso. Muito bem, senhores, respeitem o tempo de 30 segundos, senão eu vou ter que desligar o microfone, porque a gente já vai estourar mais uma vez o tempo. Começamos com você, Chico. 30 segundos. Bem, aqui primeiro mandar aqui um alô, Cício, para a Márcia e para a Juliana. Trabalha lá no CPA, ali na entrada. Toda noite estão nos acompanhando, assistindo. Um alô para a Márcia e para a Juliana. Obrigado pela audiência. Bem, o que o senador falou aí é o que já está mais do que público, mais do que falado. Não, mais uma vez, não é o STF, não é um poder, é alguns ministros que estão tirando o direito, estão rasgando a Constituição brasileira quando eles proíbem tudo que é pensamento. Até pensamento da direita eles estão proibindo agora. Até pensamento. Porque nós vimos aí nas eleições. A esquerda podia chamar o presidente Bolsonaro de genocida, mas se falasse que o ex-condenado já não podia falar. Ou seja, quem delimita isso aí, quem fez isso foi o STF. Até um ex-ministro do STF, que saiu recentemente, foi proibido de falar que era ex-condenado. Para você ver só. Então, quando nós temos um ministro ou dois ministros que façam esse tipo de rasgamento da nossa Constituição, que atue fora das quatro linhas e ainda vem dizer que não, que respeitamos todos os regramentos da nossa Carta Magna, isso não é verdade. 30 segundos, Samuel. Lamentavelmente, nem todas as pessoas param para estudar sobre controle de constitucionalidade. Pessoal, numa teoria da tripartição dos poderes, o executivo cabe executar, o legislativo criar a lei e o judiciário dizer o direito de julgar. Essa é a função típica. Toda vez que houver atentado contra preceito constitucional, mandamental, fundamental, qualquer um dos legitimados no rol da Constituição podem interpor ações atinentes para avisar, coibir atentado à Constituição ou a preceito fundamental. Nesse sentido, o STF tem que dizer o direito. Causa estranheza para algumas pessoas assim que se fazem de tapadas, que querem insistir nesse devaneio de dizer que o STF é ditador, que alguns membros do STF tentam cercear ou censurar alguns indivíduos. Olha, a liberdade de expressão ela é relativa, ela não é absoluta. É livre a manifestação do pensamento, vedado o anonimato. Ou seja, você falou, assinou embaixo. Se você faz uma ilação, fake news, sem se identificar, logo esse indivíduo será responsabilizado. E se você se assina embaixo e avoca para si a responsabilidade, vai transcorrer conforme preconiza a nossa legislação. Renan, 30 segundos. Eu tenho uma posição bem clara quanto a isso, já delineei nos programas que participei, que é o seguinte: o STF ele tem uma competência constitucional, ele é guardião da Constituição e, no caso de pessoas que não possuem foro privilegiado, eu tenho as minhas ressalvas quanto a uma investigação ou qualquer procedimento ser instaurado diretamente no STF. Então, tenho as minhas ressalvas, faço as pontuações, porque qualquer um que se sente ofendido, ele tem um direito. Ele tem o direito, o dever também de encaminhar, de solicitar que se faça dentro da regularidade, dentro da legislação,
o processamento daquela demanda. Então, muitas demandas estão sendo de iniciativa do próprio STF, inquéritos iniciados pelo próprio STF, sem invocar Procurador-Geral da República, sem passar por análise das instâncias inferiores. Então, assim, tenho as minhas ressalvas em relação a isso e concordo, em certo ponto, com o senador Eduardo Girão. 30 segundos, Arnaldo. Eu concordo com tudo que o Samuel diz. E na fila do pão eu sou agrimensor, sou professor, sou advogado, sou técnico em elétrica automotiva, sou instrutor de autoescola e tenho 19 profissões, entre elas funcionário público. Então, na fila do pão eu sou isso.